dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Sala dos Professores. Aqui quem vos fala é o Daniel. Eu sou o locutor deste programa do Conexão História Podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Hassan Marra Jorge, que mora lá em Uberaba, né? Lá em Minas Gerais, onde eu fiz a minha faculdade. É licenciado em História e em Ciências Sociais também, por diferentes instituições. Também possui diversas especializações que eu fiquei com inveja do currículo desse homem, com educação inclusiva, supervisão escolar, direitos humanos, até algoritmos e banco de dados. E também, né, a questão de ciências humanas e sociais aplicadas ao mundo do trabalho, que é a formação do MEC, né, que eles estão fornecendo muito bem agora, e a ciência das religiões. Hassan, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão aqui com a gente na sala dos professores, né? É um prazer enorme estar aqui com você. A gente sempre teve aí um contato durante a sua formação inicial aqui em Uberaba. E é um prazer poder contribuir aí com você e com os nossos ouvintes aí com essa atividade tão bacana que é esse trabalho de formação de professor, esse momento para a gente debater o nosso conteúdo, para a gente debater a nossa forma de lidar dentro da sala de aula. Então vamos lá, né? Começar essa dinâmica nova, que nem eu chamo a formação mais humanizada, de verificar também não somente a questão de conteúdo, mas também a questão humana do professor, quanto humano dentro da sala de aula, quanto passar informações humanas dentro de todo o universo das salas dos nossos alunos. Assim, Hassan, baseado nisso, né, nessas formações de professores que você vem enfrentando isso tanto na escola quanto na Secretaria de Educação, uma temática nova que tem surgido nos últimos 20 anos, né, com a promulgação de novas legislações, é a vertente da história decolonial e também histórias que trabalhem melhor a questão das perspectivas dos povos nativo-americanos e africanos que aqui viveram e sofreram por tanto tempo, né, durante a colonização, o império. Correto. Bom, com relação à temática, né, em questão, é interessante a gente analisar o seguinte: o meu curso de graduação, por exemplo, ele já é um pouco mais antigo que o seu, por exemplo, né? Eu me formei em 2012, então já vão aí 12 anos da minha formação inicial. E naquele período tudo estava engatinhando quanto a essa temática, a questão do ensino e do estudo da cultura afro-brasileira era algo que estava começando, e dentro da graduação foi uma coisa que ficou bastante a desejar. Eu acho que é bem esse o termo, sabe? Para acabar de ajudar, minha turma foi a primeira turma de História da faculdade que eu fiz. Então, assim, tudo era novo, tanto para a instituição quanto para nós, alunos. Então, assim, foi uma disciplina que ela foi muito mais, vamos por assim dizer, teórica, mas aquela teórica que estava começando a dialogar com tudo que estava surgindo a respeito, mas que na prática ela acabou indo para nada. Num segundo momento, aí já de formação continuada, seja na parte pós-graduação ou cursos livres, cursos de extensão, eu senti uma grande melhora nisso, mas com algumas ressalvas, né? Por exemplo, hoje você tem vários cursos de especialização onde você acaba conseguindo o título, mas de aprendizado você não consegue absolutamente nada. Por outro lado, você pega, por exemplo, o curso que você ainda citou, né, de especialização em Ciências Humanas e Sociais, que o MEC oferece, né, pela plataforma deles, em parceria com a Universidade Federal do Piauí. Cara, lá já é um curso que você consegue se aprofundar muito mais em temáticas decoloniais, temáticas brasileiras e africanas. Então, assim, é muito mais gostoso e compreensível a temática a partir disso daí. Um outro ponto interessante é quando nós falamos a respeito da questão da formação oferecida pela Secretaria de Educação. Aqui em Minas Gerais, nós vivemos aí, nos últimos anos, um movimento extremamente conservador na política estadual, o que interfere pra caramba a formação do próprio professor. Você tem cursos para fazer na Escola de Formação do Estado, porém são cursos que, ao final das contas, não conseguem te agregar conhecimento, quiçá agregar conhecimento acerca dessas temáticas que exigem um certo cuidado ao se trabalhar ela,
para você não perpetuar ainda mais a questão de preconceitos que já vem no Brasil desde o período colonial, né? E assim, né, evidenciando, a Lei 10.639 foi promulgada em 2003, né? Já não é tão recente assim, já tem mais aí 20 anos nessa caminhada. E a Secretaria de Educação, tanto do Estado quanto do município, elas têm projetos ou ações que visem essas práticas de conscientização do racismo, da discriminação, não somente questão de cor, de religião, mas também a questão de etnias e diversos tipos de conscientização, né, contra preconceitos existentes dentro da sociedade. Bom, o que acontece? A lei não é tão recente, né? Como você disse, ela tem 20 anos aí. Porém, assim, foi o que eu disse até na pergunta anterior, né? Você tem hoje estruturado aqui em Minas Gerais um processo onde você tem tudo teórico muito bonito. É aquele negócio, na teoria, o negócio funciona, que é uma beleza. Na prática, nada se funciona. Então, assim, vai chegar uma determinada data especial que o governo julga ser interessante, ele vai te exigir que você poste 2, 3 fotos nas plataformas do governo para provar que você fez alguma coisa. Foi um cartaz, tá joia, valeu. Mas na prática você não consegue trabalhar aquilo de forma correta dentro do dia a dia escolar. Por que você não consegue? É proibido? Não é questão de ser proibido. Eu acho que a questão vai muito mais além disso. É uma cobrança extensa em torno de vários aspectos desnecessários, onde você acaba ficando sobrecarregado e essas temáticas mais importantes acabam sendo renegadas pelo próprio sistema e por pressão que o professor sofre no sentido de ter que entregar outros produtos que não aquele da temática específica. Um exemplo disso, o governo de Minas aqui foge um pouquinho até do que a gente está trabalhando, mas está ligado a essa questão de preconceito. Ele tem uma plataforma para se trabalhar a questão de violência nas escolas. E aí dentro da legislação específica do Estado, fala todos os tipos de violência física, psicológica, bullying, preconceito. O que acontece? Na prática, todas as escolas deveriam registrar nessa plataforma casos de violência dentro da unidade de ensino. Ocorre na prática? Não. Ninguém coloca. Por quê? Porque o Estado ele vai falar assim, olha, nessa escola eles não estão sabendo lidar. Aí vem Superintendência Regional de Ensino, que vai cobrar da direção, que vai cobrar do professor, que não tem como cobrar do aluno. Porque hoje, se o professor ele olha para um aluno de uma forma diferente, ele já está praticando bullying, preconceito, pegando no pé. Então, assim, é uma coisa que o pessoal prefere não passar para frente, resolve interno e está tudo bem. Então, esses casos de preconceito, dos mais variados tipos, eles ficam renegados a serem resolvidos dentro da instituição e, na prática, não se trabalha aquilo que você trabalhado. Mas aí vai chegar lá um dia específico que o governo julga necessário e você tem que produzir algum material para falar, olha, trabalhei, tá aqui. Na prática é isso que acontece. E assim, dentro da escola, né, fora a data do dia 20 de novembro, que Uberaba agora é federal, né? Mas Uberaba já tinha a prática de dar feriado no dia 20 de novembro. Fora a data da semana do dia 20, se trabalha, se consegue se trabalhar, né? A escola, o planejamento, a coordenação permite trabalhar alguns desses temas relacionados à questão da afrodescendência, não necessariamente nessa semana? Não, permite. Por exemplo, dentro da questão da história, né? Que é o nosso foco, né? A disciplina que eu leciono, tipo, a partir do plano de curso, a partir do currículo básico, você chegou no tema que você vai trabalhar a questão dos povos africanos, seja lá nas grandes civilizações, ou seja no período da escravidão no Brasil colônia, você pode fazer qualquer trabalho que você queira. Isso daí, pelo menos na unidade que eu estou hoje, não se tem esse problema de, você não pode trabalhar isso. Então, assim, a partir do currículo que eu tenho, eu vou trabalhar as temáticas conforme vai se fluindo aquele conteúdo. Agora, se você me perguntar assim, é possível, tem como você parar o conteúdo que você está trabalhando e você trabalhar especificamente alguma coisa em alguma data específica? Cara, é aquela coisa assim, é possível? Talvez. Você consegue?
porque a cobrança de outras coisas que você tem é muito grande. O governo do estado ele já liberou para a gente, desde o começo do ano, o calendário escolar, onde ele tem todas as coisas que vão ter durante o ano. É feira de ciências, é simulado, avaliação diagnóstica, visitas técnicas que a Superintendência Regional de Ensino faz na escola. Então, assim, o nosso calendário ele é extremamente sobrecarregado, sabe? Enquanto você poderia ter tempo de trabalhar questões extremamente importantes, você não pode, porque naquela semana específica você tem que trabalhar algo específico que o governo quer. Seja por vontade própria, seja porque tem alguma legislação que cobra que se trabalhe aquilo, mas então isso vai sobrecarregando o seu dia a dia. Mas como eu disse, acho que na prática, a partir do plano de curso que você tem, o currículo que você tem, é sempre permitido trabalhar qualquer temática ali, até mesmo a questão dos temas transversais que você pode encaixar dentro desses temas. Entendi. Agora mudando um pouco o foco, né? Você falou a respeito de plataformas digitais que o governo oferece e surgiu um boom, né, durante o período da pandemia. Nossa. Dessas plataformas, né? A pergunta ela é dividida em duas questões, sim, né? A sua formação inicial e a formação continuada. A inicial é a sua formação base, né, para se tornar professor, e a formação continuada, promulgada pela secretaria e também em ações da escola, elas envolveram o uso dessas tecnologias para você se aprimorar e também o uso dessas tecnologias para ser utilizadas dentro da sala de aula? Você diz isso antes da pandemia, no caso? Antes da pandemia. Uhum. Olha, o que acontece? Eu acho que eu não sei até te dizer assim, se é algo muito comum de outros estados, né? Mas eu posso falar com grande certeza aqui de Minas Gerais. Minas é um estado que a categoria docente é uma categoria extremamente velha, literalmente, em questão de idade mesmo. Nossa, Hassan, por que você está falando isso dentro de uma pergunta dessa? Cara, antes da pandemia, não se falava em utilizar plataformas digitais para ensino, tanto de professor quanto de aluno. Se você pedisse para um professor receber um e-mail e responder um e-mail, cara, era você procurar briga ali com o cidadão, porque ele não recebia. Ele não respondia, ele não queria mexer com o computador. Mas por quê? Justamente por essa questão dos docentes aqui terem uma idade um pouco mais avançada aí, se comparado com alguns outros estados, talvez. E aí o que acontece? Eu me recordo bem que, por exemplo, há cerca de uns 10 anos atrás, eu fui num congresso que a Secretaria de Educação fez lá em Belo Horizonte. E nesse congresso, conversando com o pessoal lá, eu descobri que o governo ia ofertar o e-mail institucional para todos os servidores. Cara, eu fui um dos primeiros aqui em Uberaba que consegui ter acesso a isso por intermédio da pessoa que eu conheci lá em BH. E assim, a gente só foi falar, de fato, de usar e-mail institucional coisa de uns 4 anos atrás, mais ou menos na época que se iniciou a pandemia. Até então, você falava de preencher uma plataforma, um documento online, ninguém queria, ninguém gostava. E aí, puxando isso para a questão da formação continuada, o governo tinha e tem até hoje uma escola de formação, né, que você acessa lá. Só que assim, é uma plataforma quase que pré-histórica de questão de qualidade, sabe? Não vou nem entrar no mérito, assim, o conteúdo, ele é um conteúdo interessante. Não vou nem entrar nesse mérito, tô falando da estrutura da plataforma em si. Cara, é boçal a plataforma, é uma coisa assim que uma pessoa ali do 6º, 7º ano que tem um pouquinho de conhecimento de informática, acho que consegue fazer algo um pouco melhor. E é a plataforma que eles usam aí, desde que eu entrei na rede aqui. Mudou, teve alguns aprimoramentos, mas não se mudou essa plataforma em si. Para os alunos, antes da pandemia, esquece, não existia educação à distância, não existia curso para os alunos e tal. Com a pandemia, o governo disponibilizou o Conexão Escola, que era um aplicativo onde eles poderiam fazer as atividades, que assim, também, acho que na pandemia muita coisa a gente deixou a desejar, até porque pegou todo mundo de surpresa, mas assim, no final das contas foi algo que ficou também deixando a desejar pra caramba. Hoje melhorou,
Hoje você já tem aí alunos que possuem o e-mail institucional, eles vão fazer alguma avaliação diagnóstica do governo, eles acessam por esse e-mail institucional dos alunos. Então, assim, mudou. Mas antes da pandemia, para aluno, não existia nada relacionado à tecnologia em sala de aula. Entendi. E, assim, em relação à questão da aprendizagem, né? Já que a gente começou a falar sobre qualidade de ensino, Sim. a questão do ensino-aprendizagem dos alunos na sala de aula, né? Que a gente compreende que nem todo mundo consegue receber, aprender, compreender bem um assunto. Em relação a essa questão, quais assuntos você acha que, assim, da sua experiência, que você já trabalhou há muito tempo com isso, é o assunto que mais tem dificuldade desses alunos compreenderem? Eu acho que essa resposta, eu teria que dividir ela em duas partes, né? Primeiro, te responder de bate-pronto. Olha, qual que é o tema que a molecada tem mais dificuldade de aprender? Pré-história. Pré-história, para mim, é algo que o pessoal tem uma dificuldade extrema. Porque por ser nomes, às vezes, técnicos demais, localidades que hoje tem um nome, antigamente tinha outro nome, e por estar também muito longe, né, da nossa realidade, né, vamos por assim dizer, eles têm uma dificuldade muito grande em compreender esses conceitos. Conforme você avança na história e vem mais próximo, né, do momento atual, esse conteúdo para eles vão se tornando um pouco mais tranquilo e mais compreensível, né? Aí eu falei que a pergunta tinha que ser dividida em duas partes. Por quê? Porque para além disso, além dessa parte da pré-história, a meu ver, se o que os meninos têm mais dificuldade, eu faria um outro apontamento. O perfil do aluno das escolas, principalmente ali do início da pandemia para frente, ele mudou demais. Eu sou um professor que, assim, eu vou defender o uso de tecnologia em sala de aula em todos os momentos, sem dúvida. Eu acho que é algo que é muito válido. Porém, a questão da maturidade dos alunos para com essa questão da tecnologia é muito complexo. Por que é complexo? Porque eles não têm maturidade para usar a tecnologia a favor do próprio conhecimento. Então, isso daí dificulta muito. Você está dentro de uma sala de aula com 35, 40 meninos, e aí você tem que explicar seu conteúdo em uma, duas aulas, ensino médio, por exemplo. Segundo e terceiro ano, eles têm uma aula de história por semana. Você tem que trabalhar todo aquele conteúdo que está no plano de curso, que está no currículo, só que você tem que competir com eles que estão no celular vendo vídeo, que eles que estão no celular vendo joguinho, etc, etc. Ali o professor perde, entendeu? Você pode, sei lá, cara, você pode entrar vestido de Batman dentro da sala que você não vai conseguir ganhar deles com isso. Então, assim, eu acho que essa imaturidade que surgiu e que ganhou mais força a partir da pandemia com o uso das tecnologias atrapalhou um pouco o aprendizado de tudo. Aí, nesse caso, assim, de todo o conteúdo de forma geral. E assim, a gente precisa dizer que houve um processo de reinventação do professor também, né, Hassan? Você teve que, depois da pandemia, todos os professores mais velhos, aí de Uberaba, pelo menos que eu conheço, tiveram que se reinventar para poder tentar competir contra isso, né? Não, e aí é onde entra, sem dúvida. E aí é onde entra a nossa pergunta novamente, né? A questão da metodologia. Como a gente consegue trabalhar diversas metodologias, né, que talvez funcionem. A gente vê que a Secretaria de Educação, por exemplo, em especial a Secretaria de Educação de Uberaba, que eu conheço um pouco da legislação, força o professor a trabalhar sala de aula invertida, metodologias mais ativas, né? Não pode mais trabalhar algumas questões mais tradicionais dentro do ambiente da sala de aula, porque tem que se reinventar nesse sentido. E toda hora tem que estar fazendo uma metodologia nova. E aí é onde entra a pergunta. Qual metodologia você acha que mais dá certo para as aulas de história? Quais suas metodologias próprias, que a gente como professor também tem essa questão da metodologia própria, de a gente também querer inventar meios de tentar burlar esses processos de não aprendizagem do aluno, né, para que eles fiquem mais engajados dentro da sala de aula? Olha, eu acho que essa questão da metodologia é algo que me fascina, não é de hoje. Eu digo que assim,
A metodologia, ela envolve tantos aspectos importantes que nossa, acho que daria para fazer aqui um outro vídeo para a gente trabalhar só esse tema, sabe? Mas eu digo assim, a Secretaria de Educação do Estado, ela não força você a trabalhar em metodologias diferenciadas, todavia ela te sugere 1000 coisas maravilhosas para se trabalhar. Só que aí, novamente, funciona no papel, entendeu? Eu estou numa escola que, por exemplo, do terceiro ano do ensino fundamental, do quarto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, ela é integral. Os meninos entram na sala de aula às 7 da manhã e saem da escola às 4h30 da tarde. É aquela coisa, se você pegar a aula para dar aula para eles à tarde, acabou, você perdeu. Por quê? Cara, você fica o dia todo na escola. Você pode fazer a aula mais diferente possível. É cansativo, ainda mais para o aluno que é imaturo. Então, por exemplo, durante as minhas aulas, eu busco trazer para os alunos situações concretas. Eu tenho visto que é o que mais consegue fazer com que eles compreendam o conteúdo. Então, você vai trabalhar Idade Média, surgimento dos primeiros bancos. Cara, pede para eles trazerem moeda antiga, dinheiro, cédula, né? Antiga, para ver a diferença, como que poderia ser, qual o valor de cada uma. Lá no sexto ano, você vai trabalhar a pré-história. Gente, vamos montar um fóssil aqui? Cara, pega um osso de algum animal, espinho de peixe lá, pega gesso, vai fazer com eles ali, vai montar um papiro com eles a partir de aquelas faixas de atadura, né, de pôr no braço. Então, assim, quando você trabalha na prática, eles entendem muito mais, é muito mais gostoso. E eu percebo que eles conseguem aprender mais dessa forma, por exemplo, do que saindo a campo para fazer visita em algum lugar, por exemplo, um museu. Por quê? Porque muitas vezes o que tem ali no museu foge um pouco da realidade prática do que ele poderia compreender. Então, assim, eu gosto de trabalhar muito com isso. No ano passado, uma outra coisa que foi bem interessante, que acho que é uma experiência positiva que eu tive, foi no aniversário de Uberaba, né? Então, no aniversário de Uberaba, no ano passado, eu produzi com eles um álbum de figurinha. Peguei com eles os principais pontos turísticos da cidade, mandei imprimir naquele papel autocolante, mandei recortar, fiz o álbum de figurinha impresso para eles na folha sulfite, colei, arrumei direitinho e entreguei. E depois eu fui entregando os pacotinhos de figurinha para eles. Ó, agora vocês se viram, vocês vão se trocar entre si aí e vocês vão completar o álbum de vocês. O número de figurinha dava para completar todos os álbuns. Então era só uma questão de trocar a figurinha entre eles mesmo. E aí, a partir dessa figurinha, um texto ao lado explicando um pouco mais sobre a história daquele local, a história daquilo que estava sendo representado ali. Então, quando você parte dessa prática, você consegue ter bons resultados. E aí, assim, você citou, né, essa questão de sala de aula invertida, debates, etc. É aquela coisa. Turmas de ensino médio, você consegue trabalhar de forma muito mais tranquila essas metodologias onde ele vai ser o ator do conhecimento propriamente dito. Mas quando você vai para o fundamental, é algo muito difícil. Por que é algo difícil? Porque eles não têm maturidade para compreender o que eles precisam fazer para chegar naquele resultado que você espera. Então, assim, você pode mediar de forma muito bem mediada o que você está propondo. Todavia, na hora que você vai na prática, eles não têm conhecimento, eles não têm maturidade, eles não têm participação para conseguir fazer aquela metodologia de uma sala de aula invertida, por exemplo, funcionar. Eles acabam se tornando apáticos mais do que quando você está com eles trabalhando de uma forma um pouco mais tradicional. Completando a pergunta, você ainda me perguntou, né? Professor, você tem alguma metodologia específica, né, que funcione? Cara, eu sempre tento me manter muito, muito próximo dos alunos. Eu acho que essa relação de proximidade com eles funciona muito bem. Principalmente de que forma? Os meninos, eles brincam que eu tenho múltiplas personalidades, né? Então, se tiver que ficar bravo, cara, eu vou fechar a cara, eu vou ficar bravo, eu vou dar bronca. Só que se tiver chovendo e for fazer uma guerra de água lá no meio da chuva, eu vou ser o único professor que vai estar com eles, brincando também, descendo no mesmo nível de maturidade que eles têm, lógico, guardada toda a proporção da nossa responsabilidade enquanto professor, mas para brincar com eles da melhor forma possível. Se tiver que sentar no chão, a gente vai sentar para brincar, para conversar, para dialogar.
Então, eu acho que essa proximidade, professor-aluno, colabora muito para que o aprendizado seja muito mais humano e muito mais fácil. E uma outra coisa também que eu sempre percebo é o que a aula está se tornando um pouco mais cansativa, apática, cara. Dá uns gritos do nada com eles, tipo, vamos prestar atenção, porque aquilo quebra. Eu percebi que isso quebra eles, fazem eles voltar ali a atenção para aquilo que está acontecendo, ou se é alguma coisa que você está explicando e que você quer fazer eles guardarem aquela informação específica, cara, a hora que você está chegando perto daquilo que você quer falar, fala aquilo gritando, falando, com emoção. Eu acho que quando você demonstra emoção em torno daquilo que você quer falar, eles gravam. Por quê? Porque isso eu já tive de feedback deles. Professor, eu acertei essa questão na hora da prova porque eu lembrei que na hora que o senhor explicou isso, o senhor deu um grito, o senhor bateu a mão na mesa, o senhor contou uma piada. Então, quando você torna esse aprendizado mais humano, se torna muito mais fácil de você aprender. E aí, assim, acho que para finalizar essa questão, puxando um pouco mais para a questão desse conhecimento um pouco mais tradicional, né, do quadro e giz, do quadro e pincel, né? Hoje na nossa escola nós usamos o pincel e o quadro branco. Eu percebi uma coisa: você passar texto contínuo, aquele texto que a gente já está acostumado, tanto na universidade quanto na escola, numa época um pouco mais atrás, não funciona. Então, o que eu faço com eles? Eu vou passando tópicos, eu puxo uma seta, eu faço um brainstorm com eles, desenho um mapa mental no quadro. Cara, funciona. Funciona de uma forma muito legal, muito melhor do que se você pegasse um livro, colocasse eles para copiar um texto ali, sem dúvida nenhuma. É algo que funciona maravilhosamente bem. Durante a sua fala, né, Hassan, eu estava aqui pensando, dizendo, oficinas historiográficas, né? A gente se reinventa para fazer o aluno ficar mais próximo. Com certeza. E também mostrar, né, que a história não é somente papel, né? Não é somente escrita. Ela também pode ser vivida, né? E a partir do momento que você quebra esse paradigma de hierarquizar, né, a educação, né, que é uma coisa muito teórica, a universidade ela prega muito isso pra gente durante toda a formação de professor, que a gente tá num patamar diferente, mas quando a gente chega na prática é bem distinta, né, a realidade. E assim, eu noto, né, essas mudanças porque, por exemplo, na minha época de escola mesmo, era totalmente diferente o público, né? Eu terminei o ensino médio em 2014, faz 10 anos, né? Sim. Tem essa mudança muito brusca de público, de clientela, que nem alguns chamam, né? E visando também essa questão da integração, né, vamos para a nossa última pergunta, que é uma das perguntas que eu observei quando a gente foi escrevê-la, né, compor, que é a questão das personalidades que são apagadas da história, né? Que a gente, como historiador, sabe da existência de várias personalidades que foram apagadas e a história tradicional esconde elas, né? O livro didático reflete essa história tradicional e, às vezes, as crianças e os adolescentes não têm acesso ao conhecimento dessas personalidades, dessas personagens que participaram, né, muitas vezes mulheres que participaram desse movimento, personalidades negras que participaram de movimentos específicos, que são obscurecidos. E aí é onde entra a pergunta: como você consegue conciliar esse assunto com o livro didático de forma que eles entendam, né? Certo. Primeira coisa, cara, eu acho que a partir da fala que eu vou ter agora, muito professor vai me criticar depois ao final da nossa entrevista aqui. Mas eu falo assim, cara, eu sou o tipo de professor que eu nem entrego livro didático pro meu aluno. Cara, é real, eu não entrego livro didático pro meu aluno. Professor, mas por quê, né? Como? Assim, cara, pra mim, o professor, enquanto professor, ele tá recebendo ali para ele preparar a aula dele minimamente, e você usar o livro didático ali como uma muleta para você lecionar só a partir daquilo que está no livro, eu não acho correto. Então, assim, para mim, livro didático, assim, em último caso, algo que é muito interessante, algo que eu falo assim, não, essa atividade aqui vai ficar legal de se conduzir. Caso contrário, o livro não sai da biblioteca, eu não entrego, eu peço para a bibliotecária que o livro de história não seja entregue para eles. E aí, a partir disso, respondendo a sua pergunta, de que forma que a gente trabalha isso, né?
eu acho que quando você tem essa flexibilização de você não usar o livro didático como ele vem, você consegue pôr na prática essas personalidades. Então, por exemplo, sei lá, vamos falar março, né, mês das mulheres, que o pessoal fala e tudo mais. Cara, você tira 1, 2, 3 aulas para falar um pouco mais. Primeiro da importância da data, como que a data surgiu. E, cara, a partir disso, você começa a puxar vários outros assuntos. Olha, vamos fazer um trabalho aqui. Vamos lá para a sala de informática, vamos pesquisar personalidades femininas que não são lembradas muitas vezes no livro didático ou na história normal, vamos dizer assim, né, a história mais tradicional, mais conservadora. Vamos procurar saber qual a importância dessa personalidade para a história brasileira e as personalidades, as mulheres negras na história do Brasil, quais são? Vamos pesquisar na prática e aí a partir disso você começa a trabalhar essa temática de uma forma muito mais fluida e de forma muito mais humanizada, dando voz, né, para essas pessoas que até então não têm voz ativa, né, dentro dessa história que vem no livro didático. Então, em vários momentos eu gosto de parar aquilo que o currículo pede, tirar ali 1, 2, 3 aulas, sei lá, às vezes a cada 2 meses ali, para trabalhar essa questão. Aí, assim, não necessariamente personalidades em si, como é o foco da nossa pergunta, mas a história, né, de forma geral, aquele outro lado da moeda que ninguém conta. Então você tira ali um tempo para poder trabalhar. E é interessante porque quando os alunos, por exemplo, voltando a essa questão das personalidades, quando eles vão conhecendo essas pessoas que foram tão importantes para a gente na história do Brasil, e que muitas vezes eles não conhecem, eles falam assim, poxa, e por que ela não está aí no livro? Por que no livro está aparecendo fulano, ciclano, mas essa pessoa não aparece? Então, quando você tem essa perspectiva de trabalhar dessa forma, parece que o conhecimento ele se torna tão natural, tão intuitivo, que o resultado que você tem é extremamente bacana. Então aí você pode fazer um mural com essas personalidades, um álbum de figurinha, por exemplo, como eu fiz no aniversário de Uberaba com Uberaba, mostrando essas pessoas, essas personalidades, esses heróis que o Brasil não tem, né? Ou que tem, mas é renegado, de forma que eles conheçam, então, de forma muito mais efetiva essa questão. Excelente, Hassan. Eu gostei muito da nossa entrevista, né? Infelizmente chegamos ao fim das nossas perguntas por hoje, mas já fica o convite para a gente voltar a conversar, né? Daqui a um tempo. Vamos marcar, é só marcar que a gente tá aí. E assim, eu gostaria muito de agradecer novamente, né, a sua disponibilidade, a sua proatividade de vir aqui, né? Porque tem pessoas que também não gostam de se expor, assim, de participar de uma pesquisa, mas eu acho importante essa interação entre a história pública e o ensino de história, né? E a vivência também das formações com os professores, porque isso é uma troca de experiências, de vivências, né? Que às vezes a sua experiência pode me ajudar a resolver alguns problemas na minha sala de aula do futuro, por exemplo. Coisas simples, isso mas simples, que é necessário. Flui, né? Flui. Sim. Essa troca de experiência, eu acho que é uma coisa que eu sempre senti falta, tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Temos muitos teóricos que nunca pisou no chão de fábrica, que nunca pisou numa sala de aula. E aí você tem pinturas maravilhosas, mas que você não consegue pintar, você não consegue usar. E essa troca, esse feedback aqui na prática é algo que sempre me fascinou muito. Então é algo que eu começo a falar, eu empolgo e a gente vai falando um bom tempo. Hassan, muito obrigado novamente. Querido ouvinte, chegamos a mais um fim de episódio, né? Hoje aqui com o nosso amigo Hassan. Esse episódio vai ficar disponível em 2 plataformas diferentes, então já pode ficar aí atento para assistir o próximo episódio.